gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Enquanto você vai achando, deixa eu só estar visando alguns pontos. Essa carta do apóstolo, ele não foi escrito tão somente para a igreja de Efésios. Na realidade, a palavra Éfeso, que aí aparece, segundo os teólogos, historiadores, isso foi acrescentado depois. Ela foi sim para a igreja de Éfeso, mas ela foi para circular. O apóstolo Paulo colocou na realidade para os que estão na Ásia Menor, que aí tinha outras igrejas, como Tessalônia, como a Galácia, entre outras. Mas quem recebeu primeiro foi Éfeso. Muito bem, essa carta de Paulo, vale lembrar que era esse negócio de capítulo e de versículo, foram os teólogos que colocaram há poucos séculos atrás. Na realidade, no início não tinha nada disso, era uma carta normal, como a gente escreve, e vai só botando os parágrafos. Então, para a gente lembrar que quando houve essa divisão foi no intuito de facilitar o nosso entendimento. Então, o capítulo 1 aborda um tema, o capítulo 2 aborda outro tema, o 3, e assim sucessivamente. Então, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que fala em toda a sua essência da unidade. E é a unidade que nós estamos buscando, é a unidade que nós precisamos. Nós precisamos ser um em Cristo. Quando as pessoas oram ou rezam o chamado Pai Nosso, a gente está pedindo unidade. Pai Nosso, se é Pai Nosso, é porque só tem um Pai. Então nós precisamos ser um. E também nós precisamos ser um dentro da igreja, no sentido de que Cristo é o cabeça. E nós somos o que da igreja? O corpo. Então, se somos corpo, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não, mas o coração é o mais importante. Sim, meu irmão. E vai adiantar você ter o coração, e não ter a perna? Você pode estar vivo, mas vai andar de moleta, vai andar manquejando. E adianta você ter a perna, e não ter o dedão do pé? Você vai até andar, mas vai cair um bocado, ou vai ter que botar um sapato especial. Porque quem dá equilíbrio a nosso corpo é o dedão do pé. Sabia disso? É o dedão do pé que nos dá equilíbrio. Quando você vai assim para frente, eu que estou em pé aqui, posso testar. Você vai para frente, automaticamente o dedão, você sente aqui, ele vai na frente de todos os outros, cravando no chão, para fazer o contraponto. Então todos são importantes no corpo de Cristo. O pastor, o obreiro, o músico, a diaconisa, o irmão que evangeliza, o irmão que limpa o chão da igreja, o que está no som, o que conserta, faz os reparos na parte hidráulica, elétrica. Todos nós somos importantes para Cristo. E o apóstolo Paulo está buscando ensinar isso. Mas hoje a gente vai começar o capítulo 2. Mas na realidade o capítulo 2, eu não vou terminar hoje, porque cada palavra que você começa a ler, você começa a dizer, meu Deus, como isso aqui é forte. Então, não dá para pegar o capítulo 2 e falar numa manhã só, porque senão a gente vai falar muito por cima, e não é nosso feitio, a gente gosta realmente de estudar a palavra. Então, vamos ler inicialmente aí do versículo 1 ao 4, que diz assim: E vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do espírito que agora opera nos filhos de quê? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê? Diga, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Feche seus olhos por um instante. Pai querido e amado, faz com que essas palavras que agora foram lidas aqui
possam ser explanadas em nossos corações e explodidas pelo Teu Espírito, de forma a nos transformar de dentro para fora. Pois o que desejamos, ó Pai, é entender e compreender, ó Pai, o nosso propósito nessa terra segundo o Teu chamado. Que possamos, através dessa palavra, estarmos nos sentindo mais capacitados para servir a Ti com alegria. Amém? Muito bem, então, esses 4 versículos dão um verdadeiro seminário. Nós vamos tentar falar deixa eu ver, tentar falar em 40, 50 minutos. O apóstolo Paulo, ele já começa chamando a nossa atenção de que nós estávamos o quê? Mortos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, logo no início: estando vós mortos. Ou seja, eu, você, outra hora estávamos mortos. Mas aí a pessoa diz: espera aí, se eu tivesse morto eu não estava aqui. Afinal de contas eu não ressuscitei. Então, o que a gente precisa, antes até de estudar Efésios, é entender o sentido de morte. Porque morte, para nós, especialmente seres humanos, quando a gente fala de morte, a gente pensa só no coração parou de bater, acabou. Porque até a morte cerebral, por vezes a pessoa fica: não, mas ele não morreu ainda, o coração está batendo, mas o cérebro parou. Então os médicos declaram morte cerebral. É nesse caso que há doação de órgão. A mente parou, não vai funcionar, então os órgãos estão tudo ainda recebendo sangue, está tudo bonitinho, faz a doação. Mas o sentido de morte, eu vou pedir para que vocês vejam comigo lá em Gênesis. Deixa aí Efésios que a gente volta já já. Vai lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, Gênesis 3, verso 6. Vamos lá? Gênesis 3, verso 6. Bem no iniciozinho da Bíblia. É um versículo que vocês já conhecem demais, só para chamar a atenção. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com... E eu te pergunto, eles comeram, continuaram vivos? Sim. Adão e Eva continuaram vivos. É tanto que eles tiveram filhos e netos, e nós somos descendentes de Adão e de Eva. Agora raciocine comigo. Deus não é mentiroso, correto? Ou alguém aqui acha que ele é mentiroso? Creio que não, né? Deus não é mentiroso. Mas veja que Deus disse: olha, se comer desse fruto, certamente morrerás. Então, qual é o sentido de morte? O sentido de morte aqui nas Escrituras não é a morte física, mas a separação de Deus. É a morte espiritual. A partir do momento que você desobedece a Deus, que você deixa de estar na presença de Deus, isso é morte. Mais cedo eu coloquei no grupo em vida e fiz uma pergunta. Disse assim: o que é o inferno? E talvez você pense, né, inferno, não, é um lugar que o diabo está com um garfo, né, espetando as pessoas, aquele fogo comendo no centro, tá, e tal. Irmãos, até pode ser assim, mas não é esse o sentido de inferno. O sentido de inferno é a ausência de Deus. São pessoas que vão estar totalmente desligadas do Deus da eternidade. Então, a morte, ela é a ausência de Deus, é estar longe da presença de Deus. É por isso que o apóstolo diz: noutro tempo, todos nós andávamos o quê? Mortos. Eu, até, vamos supor, 22 anos atrás, estava morto. Talvez você disse: daqui até 5 anos atrás eu estava morta. E quem não é crente vai dizer: esse povo é maluco? É zumbi? É tudo doido aí? Não, todos nós aqui passamos a viver a partir do momento que realmente nos religamos a quem? A Deus. Então a morte é perder a conexão com Deus. Imagine um celular, hoje, né? Um celular que você está precisando enviar uma mensagem urgente
e o celular não tem conexão, não tem dados, não tem nada. Você diz, pô, o celular não serve para nada, mesmo o celular estando novo na sua mão. Uma pessoa sem Deus, desculpe, ela realmente não está servindo para nada. Ela está desconectada. E ela precisa se conectar. Porque quando a gente analisa, quando Adão e Eva estavam no Éden, Adão e Eva, eles estavam numa condição que eles tocavam no que era físico, mas eles também tocavam no que era espiritual. Eles falavam com Deus diretamente, eles andavam com Deus. Então, o Jardim do Éden é um prenúncio do que nós vamos viver. Falei isso semana passada. Jesus veio reinar aqui no reino milenial e nós vamos reinar com ele aqui nesta terra. A gente vai ficar no céu o tempo todo. Então, esse estar aqui futuramente, com um corpo transformado, quem não assistiu a pregação da semana passada, já está passando agora aí no YouTube. Chegar em casa você ouve, para você entender o que eu estou falando aqui. Então, nós precisamos entender que se não estamos com Cristo, estamos mortos em nossos pecados. Deixa eu te dar um exemplo assim, bem forte com o próprio Senhor Jesus. O que eu vou falar aqui não é nenhuma heresia, e você vai entender. Teve um momento que Jesus ficou desesperado. Que é isso, bispo? Não pode não. Jesus desesperado, isso nunca aconteceu. Sim. Eu já sei. Foi quando ele chegou lá e viu que o amigo Lázaro estava morto. Não, ali ele ficou muito triste. Mas teve um momento que ele literalmente ficou desesperado. Desesperado ao ponto de até pensar em abandonar a missão dele. Qual foi esse momento? Quando ele disse, Pai, afasta esse cálice. Por quê? Ele estava com medinho de morrer? Não. O caso aí não foi porque Jesus, eu vou tomar uma lançada aqui, vamos espetar minha mão, vamos espetar meu pé, eu vou ficar ali naquele sol, vamos cravar, botar os cravos na minha cabeça, vai doer, eu vou tomar chicotada. Não. A preocupação de Jesus não era essa. A preocupação de Jesus é, no momento em que eu estiver naquela cruz, eu vou me afastar de ti, Pai. Porque no momento da cruz ele recebeu toda a carga de pecado minha e sua. E ele sabendo, ele como Senhor e sabedor de todas as coisas, ele sabia que ali, naquele instante, que ele estivesse cheio do pecado de todos nós, de toda a humanidade, automaticamente ele estava desconectado de Deus. E não existe pior sofrimento do que estar longe da presença de Deus. E ali, ele ficou longe da presença de Deus. É tanto que a Bíblia diz que o céu escureceu. Queridos, nós precisamos entender. Você que já tem uma aliança com Cristo, você que já é realmente cristão, não estou falando de placa de igreja nenhuma, você que é realmente cristão, você tem que entender a graça que você recebeu. Porque era você, era eu que era para estar ali naquela cruz. Éramos nós para estar desconectados, mas nós fomos conectados, reconectados através da graça do Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Está entendendo? Bom, mas o apóstolo Paulo, voltando a Efésios, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ainda no versículo 1, ele diz assim, vos vivificou, nos deu vida, estando vós mortos em que? Você que gosta de anotar, mortos em quê? Ofensas e pecados. Ofensas e pecados. Algumas Bíblias trazem a palavra transgressão no lugar da ofensa. Traz transgressão e pecado. Por que será que o apóstolo escreveu dessa forma? Nós sabemos que o apóstolo Paulo era realmente um homem super, hiper, mega inteligente. Segundo os pesquisadores, dizem que se Paulo estivesse vivo hoje, Paulo seria alguém que teria 4 PhDs, além de falar mais de 10 línguas. Então pense num verdadeiro Einstein, mais do que Einstein, seria, porque Einstein teve um PhD, que foi PhD em física. Paulo teria 4. Então uma pessoa
mega inteligente. Então, se ele escreveu nessa ordem, aí tem um porquê. Então, vamos entender qual é a diferença entre ofensa e pecado, transgressão e pecado. Tem diferença, bispo? Tem. E nessa manhã eu quero te ensinar isso. Qual a diferença? Você transgride a lei. Você ofende a Deus quando você desobedece uma lei. Uma lei de quê? De Deus. O que é um transgressor para a sociedade? É alguém que transgride uma lei. Por exemplo, a pessoa transgrediu uma lei de trânsito. Ele vai ser multado, tal e tal, porque ele é um transgressor da lei. Alguém ofendeu a outra, seja verbalmente, fisicamente, através da internet. Essa pessoa vai ser acionada porque ele é um transgressor do Código Civil, blá, 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 blá. E onde é que está a lei do Senhor? A lei do Senhor vem desde lá do Antigo Testamento, desde lá do Decálogo. E o primeiro mandamento é qual, quem sabe? Amarás sobre todas as coisas, ações, pensamentos e palavras que ofendem a Deus. Então, quando você diz, por exemplo, como a Bíblia diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Essa pessoa, ela está fazendo o quê? Ela está ofendendo a Deus. Quando essa pessoa diz, Deus não é bom coisa nenhuma, essa pessoa está ofendendo a Deus. Ela está pecando. A palavra pecado, a gente já pregou aqui algumas vezes sobre isso. Alguém lembra qual é o significado original da palavra pecado? Diga, pecado significa errar o alvo. Você tem um alvo, sim ou não? Eu tenho um alvo. Qual é o nosso alvo? Sermos adoradores. Adoradores, como diz a música de Nani Azevedo, adoradores por excelência. Então, a partir do momento que a gente não cumpre o nosso papel de adorador, não cumpre o nosso chamado, seja como médico, como gari, como músico, como pastor, como professor, como engenheiro, se a gente não cumpre o nosso alvo, o nosso propósito, a gente está ofendendo a Deus. É como eu chegar para o pastor Davi e digo, você é feio, Davi. Eu estou ferindo ao pastor Davi. Agora, se Davi tem uma regra, ele diz assim, do meu lado, só quem pode sentar é a irmã Francisca. E eu vou e sento do lado ali. Eu estou transgredindo. Mas se eu chego e falo, por exemplo, você é feio, você não presta, eu estou ofendendo a ele de uma forma muito mais intensa, ou seja, eu estou pecando. Porque, entre aspas, o meu chamado de Deus para com o meu próximo, não é para estar falando mal do próximo, mas é para eu estar ajudando o próximo. É dizendo, Davi, você é lindo, você é a imagem e semelhança do meu Deus. Como é que você está? Está tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Então, quando a gente ofende a Deus dessa maneira, a gente está pecando. Então, é por isso que o apóstolo Paulo escreveu em ofensas e pecados. Veja que tem uma ordem. Quando você começa a transgredir a lei, automaticamente você vai chegar no ponto de pecar. Deixa eu te dar um exemplo para você que não está entendendo ainda. Por exemplo, você se tranca no seu quarto, não tem ninguém, você olha para um lado, para o outro, não tem ninguém, e você vai ver coisas que não devem ser vistas. Você é casado, você é casada, e está vendo lá as coisas que não deveria ver, por exemplo. O que é que você está fazendo? Pecando. Ou melhor, transgredindo uma lei. Por quê? Porque a lei diz, não adulterarás, não desejarás o que é do próximo. A partir dali, você vai terminar querendo mais, fazendo mais, e fazendo de conta, aí que entra o pecado, fazendo de conta que Deus não está te vendo, porque você olhou, não tem ninguém, então, mas Deus está te vendo, Ele é seu Pai, e mais do que está te vendo, Ele está no seu coração, e é como você estivesse dizendo, fica calado aí, viu, você também não está vendo nada. Então você transgrediu, e logo em seguida, pecou. Então a gente deve buscar não transgredir, para que também não venhamos a pecar.
Porque a estratégia que o inimigo usa para nos levar ao pecado, nos levar à transgressão, é uma, e desde sempre. A Bíblia diz que o diabo é pai da... Pronto. Então ele é um mentiroso. E o que o diabo planta em todo o mundo é justamente mentiras. O que foi que ele fez com Eva? Plantou uma o quê? Mentira. E a maior mentira, também perguntei hoje no vídeo, e vou estar respondendo, a maior mentira de Satanás qual é? Alguém poderia me dizer qual é a maior mentira de Satanás? Será que quer dizer que Deus não existe? Não é essa. A maior mentira de Satanás é dizer que Deus não é bom. É dizer que Deus não gosta de nos dar prazer. É dizer que Deus não gosta de nos dar alegria. Essa é a maior mentira de Satanás. E eu vou te mostrar agora como e por quê. Veja, imagine se uma pessoa dessa é ruim. Uma pessoa te pega, coloca você dentro de um sítio e tem 1000 plantas lá, 1000 tipos de frutos. Tem jaca, tem cajá, tem cajarana, tem umbu, tem umbu-cajá, tem figo, tem maçã, tem manga, tem laranja, tem tangerina pocã, tangerina mexerica, tem cana selvagem, né? Tem graviola, jaca de pobre, um bocado de fruta aí, pronto, tudo quanto é fruta. E aí, essa pessoa diz, olha, você tem 1000 frutos aí, eu só não quero que você toque na uva roxa, porque se você tocar ali, você vai estar, transgredindo uma lei e vai estar me ferindo. Eu tenho muito amor àquela lei, eu não quero que você toque. O restante todo você pode tocar. Uma pessoa dessa é ruim? Agora, se essa pessoa chegasse e falasse assim, olha, você tem 1000 plantas aqui, mas você, de hoje até você morrer, você só pode comer uva roxa. As outras 999 você não toca. Essa pessoa seria ruim? Seria. Mas veja que Deus, Ele é o contrário. Ele diz, ó, só essa que não. O restante tudo. Ou seja, Deus está nos dando prazer. Ele está nos dando alegria. Mas o diabo vem dizendo, não, rapaz. Esse Deus está escondendo de você essa daí, porque essa daí vai te dar poder demais. Essa daí vai te fazer igual a Ele. E a grande jogada do diabo é justamente colocar na cabeça dos outros que Deus é um estraga-prazer. Quantas pessoas dizem, eu não vou para a igreja não. A igreja não pode isso, não pode aquilo outro. A igreja, em outras palavras, está dizendo, a igreja é um lugar que eu não tenho prazer. Justamente porque não conhecem a palavra. Porque quando aquela samaritana encontrou Jesus, Jesus disse para ela, olha, da água que eu te der, você jamais voltará a ter. Em outras palavras, ele está dizendo, quando você realmente me conhecer verdadeiramente, você não vai ter mais necessidade de nada. Uma pessoa que tem um verdadeiro encontro com Cristo, ela vai conseguir, vou falar daqui a pouco mais forte sobre isso, você vai conseguir tapar o vazio que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. E esse vazio só se preenche com Cristo. Esse vazio só Cristo pode fazer. Deixa eu te dar um exemplo bem pesado aqui. Para você entender o que é esse vazio. Uma pessoa chega e começa a olhar imagens pornográficas no celular, no computador. Ela vai se satisfazer em ficar só vendo imagens? Não. Daqui a pouco ela diz, não, agora eu quero ver vídeos. Aí ela vai para os vídeos. Daqui a pouco ela diz, eu não posso só ver, eu quero falar com alguém. Aí vai passar para o nível, já vai usar telefone. Daqui a pouco eu preciso tocar. Ela já vai começar a entrar na prostituição, pagar prostitutos. Daqui a pouco ela vai dizer, poxa, mas isso não me satisfaz mais. Eu preciso ter sexo com várias pessoas ao mesmo tempo. Aí daqui a pouco aquilo não satisfaz mais, diz, não, mas eu acho que eu quero com adolescentes, com crianças, com bebês.
Ah, com pessoas do mesmo sexo. Você já percebeu? Você já viu? O que eu estou falando aqui é exagero ou infelizmente é uma verdade? É uma verdade. Por quê? Porque não é o sexo que vai tapar o buraco que tem no coração. E eu dei um exemplo só do sexo, mas tem vários outros exemplos. A glutonaria. Quantas pessoas aí estão com problemas sérios de saúde, de obesidade, de pressão, tal, porque come um negócio para dar prazer, não come para se manter, come para sentir prazer. Aí vai para, mas isso aqui está muito gostoso, aí eu quero mais, aí eu quero agora outro tipo, eu quero doce, eu quero salgado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assado, cozido, blá, blá, blá. E a pessoa quando vê, ela virou um glutão. E glutonaria é o quê? Pecado. Diga assim comigo, o buraco no coração do homem é do tamanho de Deus. E isso é algo assim que parece louco. Como é que Deus o senhor toda hora diz aí, bispo, porque Deus é imenso, Deus não tem medida. E como é que ele cabe no coração? Justamente, Deus colocou uma fórmula, né, que todos nós seres humanos temos um grande vazio, um grande buraco, e esse vazio só é preenchido por Deus. Nada que você queira, mas eu vou fazer esporte. Quantas pessoas aí só pensam em esporte, corre de manhã, corre de tarde, corre de noite, participa de corrida, faz, acontece, e o vazio continua, porque o vazio é do tamanho de Deus. Mas vamos lá, isso tudo só foi o versículo 1, agora vamos para o versículo 2, o versículo 2 diz, em que noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é que a gente pode entender aqui? Que quando a gente estava lá no pecado, andávamos segundo o curso deste mundo. Qual é o curso desse mundo? Será que é um curso, é uma escola, é uma faculdade? Não. Pense, todo mundo aqui, nós moramos numa cidade abençoada, litorânea. Imagine se você chegar ali na Ribeira, entrar num botezinho, ou numa boia, né, como eu e meu irmão fazíamos quando era pequeno, para atravessar do Lobato para a Ribeira, aquelas boias de caminhão, grandona. Você sentar numa boia daquela, ali bem na ponta da Ribeira, e ficar parado. O que é que vai acontecer? Se a maré estiver enchendo, você vai estar com sorte. Se ela estiver enchendo, provavelmente ela vai te levar para o lado ali de Plataforma, de Lobato, de Itacaranha. Porque quando a maré está enchendo, ela corre para o continente. Ela vai te jogar para a praia. Mas se a maré estiver vazando, você vai cair lá para o lado de Itaparica, Salinas, porque ela vai puxar. Não é isso? Então o curso é isso. O rio, se você, né, tem um rio e você bota uma jangada e fica sem remar, você vai ser levado pelo quê? Pelo curso do rio. E pode ser que lá na frente tenha uma cachoeira, né? E aí já se acabou. Então, o que o apóstolo está dizendo é que no outro tempo, quando nós não tínhamos uma aliança verdadeira com Cristo, a gente andava no curso deste mundo. Vida me leva, deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente ia sem saber, ia só nas barcas furadas. Já viu o que a gente chama justamente de barca? Aquilo ali é uma barca furada, a gente ia nas barcas. A gente ia no curso, a gente ia no modismo. Tá bom, tá legal, tá massa a onda agora, o que é que tá na moda, é isso, é aquilo, lá vai a gente. Sem parar para pensar. Tem uma pesquisa de psicologia que diz que o ser humano, ele faz 95% das suas atividades diárias no automático. E a gente para assim e não é possível. Tá, deixa eu dar um exemplo. Quem aqui, quando vai andar, antes de começar a andar, acabou o culto aqui, o Senhor te abençoe, te guarde, você manda. Aí você, agora eu vou levantar, colocar a minha coluna ereta, soltar os meus braços, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, e vou andando para casa. Agora aqui tem uma curva, eu paro o pé direito, giro o meu corpo em cima do fêmur, sei lá, é assim, professor de educação física, em cima do fêmur, vou dizer que é fome, não sei não, viu? É o fêmur, né? Girou aqui em cima do fêmur pelo quadril, né? Puxou de volta a perna direita, perna esquerda,
perna direita. Alguém faz isso? Não, irmão. Se faz é maluco. Se faz está com alguma doideira. Ninguém faz isso. Até no seu trabalho a gente automatiza. Você é dona de casa, você todo dia, vamos um exemplo. Todo dia não, mas a maioria dos dias a senhora cozinha arroz, sim ou não? Você já sabe, mora eu, minha mãe, o papagaio, o periquito, 4 pessoas em casa. Então o que é que eu faço? Tem que fazer comida. Aí você vai lá, pega lá uma xícarazinha de arroz, bota lá na panela, bota água, pega o óleo assim. Você mede realmente se está botando 10 ml de óleo, 5 ml de óleo? Não, irmão. Só se você estiver fazendo uma receita de mestre Cuca, você bota assim, pinga o óleo assim, dá 2 pingadas de óleo, pronto, se vai ser com tempero ou sem tempero, e acabou, larga lá no fogo. Depois você vai lá, para, está no ponto, tira. Mas você não fica preocupado, olhando, medindo, não faz isso. Nós que dirigimos mesmo, você já parou, quem dirige? Você realmente fica, primeira, olhando o contagiro do motor, não chegou em 2.000 RPM, agora eu vou pisar na embreagem, vou tirar o pé do acelerador, vou puxar o câmbio para trás, cai no ponto morto, agora eu dou mais um toque para trás, ele entra na segunda, eu tiro o pé da embreagem, acelero de novo. Alguém faz isso, faz no automático, você nem percebe que você está passando marcha. Assim também é quando a gente não tem o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. A gente vai fazendo tudo de forma automática, na direção que a gente vai estar sendo levado. É por isso que ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Quem é? Vai falar, não tenha medo não. Quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quem me responder certo vai ganhar uma uva. E pode escolher se quer a verde ou a roxa. Por que Satanás é chamado de príncipe? É sério, ganha uma uva quem responder certo. Por que ele é chamado de príncipe? Porque ele é o príncipe das trevas. Sim, mas se ele é o príncipe das trevas, por que ele é o príncipe das trevas? Porque ele é o dono. Vamos lá, vou te confundir para te ajudar. D. João VI foi o que do Brasil? Imperador, rei, né? Ele teve um filho. Como era o nome do filho? Independente do nome do filho, eu te pergunto, qual era o cargo do filho do rei? Príncipe. Quer dizer que o diabo é filho de Deus? Diga, está repreendido. Então por que príncipe? Porque príncipe na realidade não significa tão somente que é filho do rei, mas príncipe significa o primeiro. Então o primeiro filho do rei é o príncipe, né? Aí depois vem o segundo, terceiro, mas aí no caso de reinado. Mas a palavra príncipe significa primeiro. É como você está estudando lá em matemática, viu, dona Bianca? Números primos. Lembra de negócio de números primos? Aí, o que quer dizer? O que é um número primo? São os primeiros números de cada sequência. Então, os números pares. Quem é o primeiro número par? 2. Então, vem um 2, 4, 6. Por isso que 2 é par. Aí, 3 é primo? Porque vem 3, 6, 9, 12. 4 é primo? Não. Por que 4 não é primo? Aula de matemática de graça. Por que 4 não é primo? Porque ele não é o primeiro, ele é o segundo. Porque ele é o segundo número par. Então ele não pode ser primo. O 5 é primo? Porque vem 5, 10, 15, 20. O 6 é primo? Não. Porque o 6 já foi gerado pelo 2, é par, e já foi gerado pelo 3, 3, 6. Então príncipe, quer dizer primeiro. Então diga assim, Satanás. Irmão, a gente manda falar esse nome assim, as pessoas ficam com medo. Não se preocupe não, irmão. É um nome. Você não está chamando ele não. Diga, o inimigo é príncipe, porque ele foi o primeiro a se rebelar. Por isso que ele é príncipe.
Por isso que ele é o príncipe das trevas, porque ele foi o primeiro a andar nas trevas. Ele é príncipe deste mundo, no sentido de que ele foi o primeiro a querer se rebelar contra Deus e aí vir destruir este mundo. Agora, só que aqui fala algo interessante. Ele é o príncipe da potestade do ar. Todo mundo para de respirar. Já parou? Para pensar? Que loucura isso? Ele é o príncipe da potestade do ar. Então quer dizer que ele está no ar. Então eu não vou mais respirar. Porque se eu respirar eu vou pegar diabo. Já parou para pensar assim? Príncipe da potestade do ar. Vou te dar um exemplo bem fácil para você entender qual é o sentido de potestades do ar. Imagine que, Caio está solteiro, porque hoje os jovens só vêm à noite, né? Mas vou dar exemplo hipotético. Vou dizer que aqui tem 4 pessoas, tá? Vou começar com Caio. Caio está solteiro, João está solteiro, Josefina está solteira e Bartirene está solteiro. Aí eu estou conversando com o pastor Davi e digo assim: pastor Davi, você já está sabendo aí? Pastor de quê? Eu digo: rapaz, Caio está namorando. Aí pastor Davi: ô glória. Aí eu digo: olha, mas João também, pastor Davi, está namorando. Aí pastor Davi: uau. Eu digo: olha, Josefina também está namorando. E Bartirene também está namorando. O que é que o pastor Davi vai dizer? O amor está no ar. Percebeu? Então quando ele diz assim, o amor está no ar, quer dizer que está aquele ambiente, está carregado de amor, está todo mundo namorando. Então quando ele diz aqui que é potestade do ar, ele está dizendo que é aquela região que está contaminada por demônios, querendo achar espaços para agir. E potestade, a gente também já ensinou na semana passada, no capítulo 2, potestade quer dizer uma autoridade que opera em determinada região. Aí eu dei um exemplo. Tem determinados locais que dizem assim: rapaz, naquela cidade ali, boa parte das pessoas se suicidam. Naquela cidade ali, todo mundo é biriteiro. Naquela cidade ali, é a cidade que tem mais órfãos no país. Aquele local ali, onde está a maior corrupção. Brasília! Né? Então são o quê? São demônios que agem naquela região para atacar segundo aquela especialidade dele. Então é esse sentido de potestade. Então quando o ambiente está carregado do mal, tem o príncipe das trevas ali, tem um príncipe potestade do ar. E aí, ainda no versículo 2, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem aqui é filho da desobediência, levanta a mão. Ainda bem que não tem ninguém. Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o inimigo de nossas vidas, o espírito do mal, né, o príncipe da potestade do mal, ele só pode agir em quem? Nos filhos de quem? Então diga: em mim ele não toca. E por que tem tanto crente com medo de diabo? Você tem que parar de ter medo do diabo. É o diabo que tem que ter medo de você. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele acabou. E como é que eu resisto? É tão somente estando debaixo da luz. Eu estou sendo filho da obediência. Se eu sou filho da obediência, o príncipe da potestade do ar não pode me tocar, porque ele só vai operar nos filhos da desobediência, naquela pessoa que não tem uma aliança com Cristo. Mas sabe qual é uma grande jogada do inimigo? Para ele gerar mais e mais filhos da desobediência. E nós estamos vivendo isso de uma maneira terrível, irmãos. É algo chamado rejeição. Quando uma pessoa ela tem problemas de paternidade, normalmente essa pessoa se torna o quê? Rebelde, revoltado. Ela se sente rejeitado. E é nisso que o diabo opera. E nós já fizemos aqui várias pregações sobre isso, vou só dar um toque aqui. Por exemplo, da década de 70, especialmente para cá, aqui no Brasil, o número de mães solteiras vem crescendo de forma o quê?
exponencial. Por quê? Porque os homens estão deixando, né, e isso é função aí do inimigo de Deus, de cumprir o seu papel de paternidade. E isso vai gerando filhos rebeldes, filhos da desobediência. Eu não estou dizendo que todo mundo que não foi criado com o pai ou com a mãe que é rebelde. Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando que a maioria desses casos, dessas pessoas, são filhos que foram assim criados. O BOP o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Isso já é um dado, já falei várias vezes aqui, foi um dado, acho que em 2014, 2012, de uma pesquisa que o BOP fez, que de cada 10 bandidos que eles prendiam, 7 eram filhos que não conheciam seus pais. Pai, homem, no caso. De cada 10, 7 eram bastardos. Isso é algo que chama a atenção. Tem 3 aí talvez que não, né? Mas os 7, a maioria, a grande maioria é nesse caso. Então o diabo ele trabalha na rejeição. E não só a rejeição paterna, mas a rejeição de amor. Então, por exemplo, uma criança na escola, o diabo é espírito, não é espírito? Ele não vai agir em espírito. Ele precisa de um corpo. E ele usa o corpo de um outro adolescente, né, para chegar para aquela pessoa e dizer: você é feia, ninguém aqui na escola gosta de você, sai daqui. E essa pessoa, daqui a pouco, ela está introspectiva. Aí o diabo já inspirou outras pessoas a chegar na rede social e gravar vídeos como se mutilar. Aí tem lá ensinando: pegue o estilete, uma faca, uma gilete, o barbeador, e se corte. Ninguém gosta de você. Você tem que sair desse mundo. Não é assim? E cada vez mais vai gerando rejeição, rejeição, rejeição. E quando a pessoa fica nesse sentido, ela começa a ser filho da desobediência. Porque nenhum de nós temos o direito de tirar a vida. E se a pessoa está pensando em tirar a vida, ela está automaticamente fazendo o quê? Sendo desobediente. Irmãos, a gente passou, quer dizer, ainda está vivendo um período aí que muitas igrejas focam muito na expulsão de demônios. Demônios é para ser expulso? É sim, claro, está na Bíblia. Manifestou, tem que expulsar. Mas o foco não é expulsar demônio. Por quê? Imagine, uma pessoa, ela está manifestando, ela está cheia de demônios, porque ela está cheia de dentro de si, de revolta, de lixo, de mágoa, de dores, disso e daquilo. Então, o demônio achou espaço. Aí a pessoa vai e diz: sai, em nome de Jesus, o demônio sai. E aí? Essa pessoa foi tratada, essa pessoa foi curada. O que é que vai acontecer? O estado dela vai passar a ser pior do que antes, está na Bíblia. Por quê? Porque ela não recebeu o amor. Ela continua dentro do coração dela, já com a programação, o software do Satanás, de rejeição. Satanás não está preocupado em ser expulso de uma vida na igreja e dizer queima. Não está preocupado com isso não, são demôniozinhos lá. Ele está preocupado em modificar a mentalidade de uma nação. E nós temos que ter cuidado com isso. A gente costuma ouvir o que não deve e ficar, por vezes, repetindo aquilo que não deveríamos ter ouvido. E quando a gente repete algo muito, aquilo passa a ser uma verdade. Isso foi a grande arma do nazismo de Hitler. Tem um ditado popular que diz que uma mentira dita 100 vezes torna-se uma verdade. E as pessoas vai ouvindo aquilo, e aquilo já entranhou no coração. O inimigo vai fazendo com que a mídia trabalhe para ele, para estar passando de que você não precisa ser o que você não quer ser. Se você nasceu num corpo de homem, mas você não quer ser homem, você tem o direito de ser mulher. E as pessoas estão acreditando nisso, inclusive crentes. E quando a gente faz isso, a gente está olhando para Deus e está dizendo: Deus, o Senhor errou, hein? Era para nascer homem, nasceu mulher, errou, hein, Deus?
E Deus não erra. Ah, mas meu corpo, minhas regras. Meu corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Percebe a diferença que há entre o curso deste mundo e o curso do reino? O curso do reino diz: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para ti, Senhor. E o curso do mundo diz: meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas vontades. E aí, filhos da desobediência. Mas vamos lá que eu tenho que terminar, né? Versículo 3. Eu disse que ia ser só um pedacinho hoje, que não dá não. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa, fazendo a vontade e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como noutros tempos também. Veja, quando a gente fala carne, a gente vem logo a lembrança disso aqui. E não está errado. Mas o sentido maior da carne é natureza decaída. Diga comigo, carne significa natureza decaída. Todos nós somos seres humanos, sim ou não? Pronto. Eu falei na semana passada que o homem é corpo, alma e espírito, né? Mas eu falei que também isso é o homem natural. O homem espiritual é corpo, alma, espírito e sacerdócio. Porque ele tem um Espírito de Deus que o faz sacerdócio de uma nova aliança. Hoje é dia de ceia, por sinal. Bom, partindo desse princípio, imagine, todo ser que Deus criou tem uma natureza, sim ou não? Então a gente pode dizer assim, um cachorro tem uma natureza canina, sim ou não? Se você, como as pessoas fazem aí, eu digo, rapaz, haja dinheiro, viu? Tem pessoas que tem o seu cachorrinho, aí botam uma gravatinha, botam um coletinho no cachorrinho, botam uns sapatinhos no cachorrinho, né? Botam uma coleira não sei das que, botam um apetrecho no rabinho do cachorrinho. Eu te pergunto, aquele cachorrinho, mesmo vestido, entre aspas, imitando o ser humano, ele deixa de ser cachorro? O ser humano, quando ele pecou lá no Éden, ele não deixou de ser humano, mas ele passou a ter uma natureza decaída, uma natureza ruim. E natureza não se conserta. Tem um ditado popular que diz assim: pau que nasce torto e até as cinzas quando queima ficam tortas. Mas não se preocupe que Jesus é carpinteiro. Mas esse ditado, de uma certa forma, tem razão. Por quê? Porque a natureza não se conserta. Para o homem ter a natureza consertada, ele tem que fazer o quê? Morrer. Quando a gente nasce de novo, que a gente passa a ser outra criatura. É o que a gente chama de nova criatura. Ah, morrer? Não! Essa foi a confusão que Nicodemos fez. Quando Nicodemos, que era um sábio, chega para Jesus, Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Mas como eu poderia voltar para o útero da minha mãe? Não, meu filho. Você tem que morrer, ou seja, você tem que assumir o seu lugar de morto em Jesus, morreu em Jesus, depois ressuscita em Jesus. E quando você ressuscita, a velha natureza ficou lá, e a nova natureza em Cristo, que é a natureza boa, que é a natureza de Deus, habita em nós. E nós saímos do curso desse mundo para seguir o curso de Deus. Deu para entender? Entendeu mesmo? Então, meu irmão, o ser humano não tem jeitinho. A natureza do ser humano só é trocada se ele trocar, né? Pegar todo o peso dele, todo o fardo dele e lançar lá na cruz. E Deus dá um fardo leve e suave para ele, que é a nova natureza. Entendeu mesmo? Vamos lá. Então, vamos para frente. Diga assim: o homem é escravo da sua carne e da sua alma. Ou seja, se o homem não está em Jesus, ele vai estar servindo aos desejos dessa natureza caída e aos desejos dos seus pensamentos, da sua alma. Então, deixa eu dar aqui botei aqui uns exemplos. A pessoa diz assim: eu sou livre para vestir o que eu quiser. Será que realmente essa pessoa é livre?
ou ela se veste para agradar os outros? E eu te digo mais, na realidade todos nós fazemos isso. Por exemplo, deixa eu ver aqui Kátia, você vai à praia, você vai com essa roupa aí, mas se você tivesse com vontade de ficar na praia assim, tomar banho de mar assim, o pessoal ia te chamar de quê? De maluca. Mesmo que você tivesse com vontade, então você não iria, porque senão o pessoal ia dizer que eu sou doida. Mas, já pensou que você pode acordar com vontade de calça jeans para a praia? Né? É interessante isso. Na realidade, a gente não é tão livre quanto a gente acha que é. E tem algumas pessoas que são mais presas ainda. Tem pessoas que dizem, não, qual é a sua profissão? Eu sou tal profissão e sou muito bem resolvido. E na hora que você vai, né, conversar com essa pessoa, na realidade ela fez aquela profissão para agradar o pai, para agradar a mãe. Porque a rejeição está ali dentro dela. Muitos que dizem, eu era homem, agora sou outra coisa. Foi porque foi abusado. Então, na realidade, ele foi, entre aspas, incentivado, induzido, ou até por revolta, passou a ser outra coisa. Já fiz aqui, foi 4 semanas pregando sobre isso, mostrando dados até concretos. Muitas das meninas que se tornam lésbicas, é porque viram a mãe apanhando, a mãe sofrendo, a mãe como heroína. E aí o que é que ela faz? Ela diz, eu vou proteger as mulheres, eu quero ser como minha mãe. E ela começa a gostar de meninas. Esse é um caso. Então, essa liberdade sem Cristo, meu irmão, é complicado. Eu não vou para a igreja não, bispo, porque a igreja é um lugar que a gente não tem prazer, a gente não pode fazer nada. Eu vou contar um caso, não foi comigo não, mas foi um caso que eu ouvi de um pastor. Disse que um jovem chegou para ele, vou chamar esse jovem de José. Chegou para ele e disse, pastor, a igreja a gente não pode fazer nada, eu gosto de ser livre. Aí o pastor disse, você é livre? Sou sim. Como é seu nome? José. Foi você que escolheu o seu nome? Não, foi meus pais. Digo, tá. Você nasceu onde? Eu nasci na cidade tal. E você escolheu essa cidade? Não, foi eu que escolhi não. Você fala que língua? Eu falo português. Foi você que escolheu falar português? Você estudou onde? Eu estudei na escola tal. Foi você que escolheu a escola tal? Então, querido, desde pequeno, na realidade, as pessoas vão tomando decisões por nós. É claro que, acreditando que os pais querem o melhor para nós, nos ama, né, eles estão tomando decisões acertadas. Mas a psicologia diz que o ser humano, ele é formado principalmente nos 5 primeiros anos de sua vida. E aí que eu volto para a potestade do ar. O inimigo tem incentivado muito as crianças bem pequenininhas a estarem descobrindo coisas nas escolas que não eram para descobrir. A gente viu, há anos atrás, aquela polêmica que deu, né, um rapaz pelado e uma criança de 4 anos com a mãe tocando e dizendo que aquilo era arte. As crianças recebendo livrinhos, né, e onde é uma princesa, mas em cara de homem. E por aí vai. Então, a potestade desse ar já vai tomando decisões pelas pessoas, fazendo com que aquela criança tome a decisão errada, induzida. E muitas vezes com a aprovação do pai e da mãe. Tem um caso real, aconteceu nos Estados Unidos, são dois gêmeos, Steve, eu esqueci o nome, mas talvez alguém saiba aí. Isso aconteceu na década de 60, parece que foi. Os pais tiveram filhos gêmeos, 2 meninos. E todos 2 nasceram com problema de fimose. E os pais levaram essas 2 crianças para fazer a cirurgia de fimose. Só que uma das crianças, o médico fez uma grande bobagem e simplesmente mutilou o órgãozinho de um dos meninos. E os pais ficaram desesperados. Um psicólogo tomou conhecimento disso e fez a seguinte proposta. Esse psicólogo, ele trabalhava diante dessa linha que hoje é muito forte e que não é coisa de hoje, já é de muito tempo atrás, de que
Ninguém nasce homem ou mulher. Sexo é cultural. A pessoa que decide. Ele trabalhava nessa linha. O que foi que ele fez? Ele chegou para esses pais e fez uma proposta de que ele tinha um amigo que era cirurgião, que era da mesma linha dele, e que poderia, para o menino não ficar daquela forma mutilado, que poderia transformar aquele menino em uma menina. E infelizmente os pais aceitaram. E ali os médicos, desde pequeno, começou a tratar aquele menino como menino. Os pais começaram a vestir como menina. Eu tenho agora um casal, um casal de filhos, um menino e uma menina. E aí foi crescendo, dando hormônio, não sei, tal e tal. Resultado, esses dois filhos depois se separaram. Esse, que eu não lembro o nome, passou a se chamar Brenda. E foi morar em outro local dos Estados Unidos. E ficaram mais de 20 anos sem se ver. Um repórter foi investigar, há anos atrás, a situação. E descobriu, os dois pais estavam mortos. Morreram com problemas sérios de alcoolismo, problemas psíquicos sérios. Morreram os dois. O menino, que era menino, também tinha morrido. Morreu com esquizofrenia. E o tempo todo ele dizia que ele tinha um irmão, que ele tinha um irmão, que ele tinha um irmão. E aí achou Brenda. Quando achou Brenda, que contou toda a história para Brenda, né? Brenda, na realidade, já tinha deixado de querer ser mulher e passou a querer ser homem, como se fosse lésbica. E aí, o repórter contou todo, isso é caso real, procure que você vai ver. Passou a contar toda a história para Brenda. E Brenda quase que fica louca, porque ela não aceitava aquela situação. Então veja, uma ideologia, um espírito chamado, um espírito de potestade do ar, que tem jogado isso, semeado isso nas escolas. Tem ali uma pequena, tem aqui outra pequena, com certeza já tem coleguinhas com trejeitos desde pequeno. Já nasceu assim, não nasceu assim. Aproveitando que é dia das mães, não está na programação não vai falar, né? Aproveitando o dia das mães, porque muitos meninos estão querendo deixar de ser meninos? Porque muitos meninos estão vendo verdadeiras heroínas e que verdadeiramente são. Foram criados pela avó, pela mãe, pela tia. Passava o dia todo vendo mulheres, conversa de mulheres, jeito de mulheres, risadas de mulheres. Qual é a tendência? Mas esse não é o assunto do dia não, senão eu vou me perder aqui. Vamos lá que o horário não... Jesus, deixa eu ver aqui o que é que eu posso cortar aqui para terminar agora. Bom, o que eu posso fazer é o verso 4, pronto, para terminar. Pronto, eu vou ler o verso 4 e termina aqui. Eu ia até o 10, mas não vai dar tempo não. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Esse versículo, aparentemente, não tem muita coisa demais. Mas as duas primeiras palavras traz um refrigério para a nossa vida. Depois de ler o versículo 1, 2 e 3 e ver que nós estávamos mortos no pecado, a potestade do ar agindo, filhos da ira de Deus, faltou falar da ira, né? Filhos da ira de Deus e blá blá blá, chega no versículo 4 e diz assim: mas Deus. A palavra mais, professora Valdete, é advérbio, é isso? Advérbio de adversidade, como é o quê? Mas, é advérbio de adversidade, não é isso? Para eu não falar que é substantivo, né? Então o mas, que não tem um i, porque quando tem i é de adição, então diz assim: mas Deus, em outras palavras, porém Deus, todavia Deus, ou seja, apesar de tudo isso, existe um Deus que é rico em misericórdia. Então mesmo com potestade do ar, mesmo com tudo isso de ruim, mesmo em outrora a gente é morto em nossos pecados, em nossos deleites, em nossa glutonaria, e no sexo, em tudo mais, mas Deus, ainda assim, existe um Deus que é grande e misericordioso. Mas eu não posso deixar de falar disso aqui não, que eu pulei, no versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira de quem? Da ira de Satanás? Não, nesse caso aqui, é filhos da ira de Deus.
Você já viu alguém irado? Já viu alguém irado? Eu já, várias vezes. Aquela pessoa que perde o controle mesmo, quebra tudo, ofende. Então, mais é a conjunção. Pronto. Voltando à ira. A ira de Deus. Se você já viu uma pessoa irada, você já viu que é um negócio tremendo. Agora imagine o Todo-Poderoso irado. Tem como você mensurar a ira de Deus? Não tem. Então, o que é essa ira de Deus? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que a irmã Rosângela ali gosta muito de criança, tanto que ela é professora do Kids, não é isso? Mas ela gosta tanto de criança, que ela fica irada quando vê alguém maltratar uma criança. Então é nesse sentido da ira de Deus. Deus, ele ama tanto, 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 tanto a mim e a você, que ele fica irado quando ele vê o diabo querendo nos destruir. Mas o que é que a irmã Rosângela faz por estar irada? Ao invés dela largar a criança lá e ir querer bater, brigar com quem está fazendo coisa errada, ela faz o quê? Vai o quê? Proteger a criança. É isso que é a ira de Deus. Está vendo como Deus é bom, irmão? Até na ira Deus é bom. Ou seja, quando ele vê essas coisas, ele fica tão irado, que ele nos ama ainda mais. Então, que nessa manhã, eu espero que você tenha entendido esses primeiros 4 versículos, né? É muita coisa para a gente explicar, é muita coisa para a gente entender, mas eu creio que você entendeu, né, o significado de que éramos mortos espiritualmente e que hoje nós estamos vivificados em Cristo. Que morte é desconexão com Deus. Que a grande mentira do diabo foi dizer que Deus é um estraga-prazer e que na realidade, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem a verdadeira alegria.